Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez receber em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que está fazendo de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, de matemática financeira, nós vamos falar sobre taxas de juros, só que agora taxa de juros no regime de capitalização composta. Nós temos dois regimes de capitalização, o simples e o composto. Nós já, para você que já assistiu a nossa aula de taxa de juros no regime de capitalização simples, já está habilitado para assistir a aula de taxa de juros no regime de capitalização composta. Tranquilo, galera? Vem comigo para nós darmos início aí a esta aula. Então, taxa de juros, capitalização composta. Aí você pergunta assim, professor, o que mais cai? É a taxa de capitalização simples? É taxa de capitalização composta? A resposta é, depende. Depende do concurso que você está fazendo, depende do nível do concurso que você está fazendo. Enfim, tem bancas que exploram muito mais a simples, outros exploram mais a composta, mas ambas são importantes, tá? E o importante é que a gente entenda aí como que é o processo de conversão e como que nós temos que atuar diante de taxas numa determinada unidade de tempo e o prazo estabelecido em outra unidade de tempo. Esse é o comportamento principal que nós vamos colocar em evidência aqui. Então, o que a gente vai estudar nesta aula? Nós vamos dar aí os conceitos, né, de taxa de juros de capitalização composta, vamos fazer alguns exemplos e resolver alguns probleminhas aí. Tranquilo? Beleza, né? Bom, eu queria começar com vocês evidenciando uma determinada situação. Então vamos viajar um pouquinho, viajar na maionese, vamos criar uma situação. Você está lá com uma bolada, você está com 100 mil reais e você deseja aplicar isso. Então, olha só a situação que nós criamos aqui. Você vai ao banco para investir esses 100 mil reais numa determinada aplicação financeira e o gerente te dá a seguinte informação para a aplicação, que a taxa de juros anual é de 24% ao ano, ok? Com capitalização composta mensal. Esta é a informação que o gerente te dá. Bom, se você é uma pessoa que não entende bem dessa questão, 24% ao ano, tal, você até acha que é uma excelente aplicação, apesar que nos dias de hoje né? Mas enfim, e ele deixou claro que a capitalização ela é mensal, beleza? Bom, tudo que a gente for falar aqui agora, nós vamos tratar no regime de capitalização composta, tá? Aí, olha só. Nós temos uma aplicação no regime de capitalização composta, sendo que o acréscimo dos juros ao montante será realizado mensalmente. Como assim, professor? Não entendi. O gerente não te informou que a capitalização é mensal? Então você aplicou por um ano, mas a cada 30 dias vai ser incorporado ao seu capital os juros referentes àquele mês, né? 30 dias, um mês. Por isso que é chamado de capitalização mensal. Bom, o período de formação e acréscimo dos juros no capital difere do período de tempo da taxa. Observe isso. O que eu quero dizer? Que a taxa é de 24% ao ano. E o período de incorporação ele é mensal. Eles são diferentes. Temos uma taxa anual, mas os juros são calculados e acrescidos mês a mês. Nestas condições, a taxa de juros é denominada taxa nominal. Depois a gente vai detalhar mais na frente o que seria essa taxa nominal, ok? Continuando. Sendo a taxa nominal de 24% ao ano e visto que a capitalização é mensal, qual será a taxa de juros proporcional ao mês? Nós já vimos lá no estudo da capitalização simples de taxas que nós não podemos
em hipótese nenhuma, fazer qualquer operação financeira se a taxa e o tempo estiverem em unidades de medidas diferentes, né? Então eu tenho lá o tempo ao mês, taxa em ano, não pode. Tá? O prazo de capitalização e o prazo da taxa, eles têm que serem os mesmos, não podem ser diferentes, tranquilo? Quando isso acontece, nós temos que encontrar uma taxa proporcional. Lá no regime de juros simples, nós aprendemos como que se faz isso, tá? Então, vamos continuar pensando desse jeito por enquanto, tá? Como um ano tem 12 meses, então a taxa proporcional vai ser como? Um ano, 12 meses, eu tenho que a taxa de 24 ao ano, 24 dividido por 12, 2. Então, eu posso dizer que a taxa proporcional mensal é de 2% ao mês, ok? A taxa proporcional mensal referente a essa taxa nominal de 24% ao ano é de 2% ao mês, beleza? E aí nós vamos efetuar agora os cálculos com base nessa taxa aqui, porque agora ela está na mesma unidade. Prazo de capitalização mensal, taxa mensal. Então, eles estão na mesma unidade. Bom, então vamos lá. Como que vai ficar? Como que fica o cálculo do montante? Bom, como nós estamos trabalhando em regime de juros compostos, nós vamos usar aquela fórmula de montante para cálculo de juros compostos. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa formulazinha aqui, estão lembrados dela? M é o montante, é o valor final, C é o capital, 1 mais I elevado a N, que é o prazo de aplicação. Então, vamos lá. Eu vou fazer o cálculo para um período de 12 meses, ok? As variáveis conhecidas são as seguintes. O que eu conheço? O capital é R$100 mil, a taxa é de 2% ao mês, portanto, essa aqui é a taxa percentual, então transformando ela para a taxa unitária é só dividir por 100, né? 2 dividido por 100, 0,02. E o prazo, 12 meses. Vamos considerar um ano de aplicação, ok? Esses são os valores que nós conhecemos. Substituindo esses valores, né? Essas variáveis na formulazinha de montante, nós vamos ter o seguinte. O montante dessa aplicação vai ser 100 mil, que é o capital, vezes 1, mais I, que é a taxa unitária, 0,02, elevado a 12, que é o prazo de aplicação. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar 1 mais 0,2, eu vou ter 1,02 elevado a 12, vezes 100 mil. Como que eu resolvo essa potência? Bom, obviamente que se cai uma questão desse tipo no concurso, essa informação aqui ela vem para você, não precisa esquentar a cabeça com isso. Porque isso aqui te daria um pouco de trabalho. Ter que multiplicar 1,02 por ele mesmo 12 vezes, né? Não que você não vá conseguir, mas vai te dar aí um certo trabalhinho, vai ocupar um tempo mais do que o necessário para fazer. Como o objetivo não é saber se você sabe fazer esse produto, mas sim se você consegue resolver esse contexto, até porque na prática você usa a calculadora, né? Você pega esse valor, já joga na calculadora científica, já te dá. Então não há essa necessidade. Então 1,02 elevado a 12, nós vamos ter aqui o seguinte, 100 mil vezes 1,2682418. Isso aqui é o resultado de 1,02 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. Beleza? Agora vamos fazer esse produto. 1,2682418 vezes 100 mil, nós vamos encontrar 126.824,18. Então, a resposta, qual é o montante da aplicação desses 100 mil no período de um ano? O montante é de 126.824,18. Esse é o resultado, é o dinheiro que você vai obter no final de um ano de aplicação. Tá aqui, beleza? Bom, aí, olha só,
O capital é 100 mil, correto? Foi 100 mil que você aplicou. Os juros foram de 26.824,18. Como assim, professor? Bom, você não obteve um montante de 126? Você não aplicou 100? Então, o que passou é o rendimento. O que é juros? É montante menos capital. Então, para descobrir os juros, é só fazer a diferença. Se eu apliquei 100 mil e obtive, depois de um ano, 126, é porque eu tive 26 de juros. Beleza? Então, 26.824 é os juros referente a essa aplicação no período de um ano. Beleza. Bom, agora vamos continuar analisando aqui a seguinte situação. Então, a taxa efetiva anual será de 26,82418% ao ano. Olha só, apareceu uma outra terminologia. Apareceu já vimos taxa nominal, falamos em taxa proporcional e agora apareceu uma nova terminologia, taxa efetiva. Se você ainda não tem o conhecimento dessa parte conceitual, fica tranquilo que nós vamos detalhar cada uma delas. Eu estou colocando de forma proposital essas terminologias para que você entenda a importância de compreender o que é cada uma dessas taxas. Então veja bem, se deu esses juros, é porque a taxa efetiva anual é de 26,82. Como que se calcula, chegou nessa taxa? Simples, eu peguei os juros, dividi pelo capital, que era 100 mil, e multipliquei por 100 para colocar em porcentagem. Então, 26 mil, que foi os juros que rendeu, dividido pelo capital aplicado, vezes 100, me dá o valor da taxa efetiva dessa operação, ok? Depois nós vamos falar o que é essa taxa efetiva. Veja bem, agora eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Lembra no início da nossa viagem na maionese? Eu disse para vocês que você foi a um banco e o gerente ofereceu uma aplicação com juros de 24% ao ano. Beleza. Qual foi a taxa que nós encontramos? A taxa que nós encontramos foi de 26,82418. Observe que existe uma diferença entre a taxa anunciada pelo gerente e a taxa que realmente ocorreu, que fez com que aquele valor de 26 mil acontecesse. Então, o que seria essa taxa nominal? A taxa nominal é a taxa anunciada. Então, a taxa que está sendo anunciada é de 24. O que é a taxa efetiva? É aquela taxa que realmente acontece. É a taxa que caracteriza, que contribui para aquele valor final. Ok? Então, para dar aquele juro de 26 mil, não pode ser 24% ao ano, mas sim 26,82418. Ok? Então, essa é basicamente a diferença. Mas, enfim, nós vamos detalhar mais ainda. Quero chamar a sua atenção que existe essa diferença. Quando ele anunciou um valor de taxa e no final nós encontramos outro valor de taxa, porque era para bater, esse valor era para ser igual àquele, e não foi. Um é 24 e o outro é 26. Aí vem a pergunta. O que ocorreu? Por que aconteceu isso? Então vamos às respostas. A resposta é que o exemplo formulou de forma imprecisa a taxa de juros e ensejou essa dupla interpretação. Observem que eu tenho uma taxa estabelecida numa unidade de tempo e o prazo de capitalização em outra unidade de tempo. Então, como nós já havíamos salientado desde o estudo de taxa de juros simples, nós não podemos trabalhar com taxa e prazo de capitalização em unidades diferentes. Elas têm que estarem na mesma unidade. Então, isso ensejou essa dupla interpretação. Aí, veja bem, a taxa em regime de juros compostos precisa ser definida com clareza e precisão. Ela tem que ficar muito clara e tem que ser precisa. O resultado tem que ser correto. Olha só,
em regime de juros compostos, taxas de juros proporcionais não são equivalentes, galera. Olha aqui, ó, vou grifar isso. Em regime de juros compostos, taxas de juros proporcionais não são equivalentes. Lembram lá, quando nós estávamos estudando juros simples? No regime de juros simples, que é um regime que cresce, onde o montante, o valor vai crescer de forma linear, lá existe proporcionalidade e equivalência iguais. Proporcionalidade e equivalência é a mesma coisa no regime de juros simples. Por quê? Porque é um crescimento linear. Então existe essa proporção. Já nos juros compostos, não. O crescimento não é linear, ele é exponencial. Vejam lá, montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Está elevado a um expoente, então é uma potência. Então o crescimento é exponencial. Se nós fôssemos desenhar um gráfico para representar isso, nós teríamos uma situação da seguinte forma. O crescimento no regime de juros simples seria isso, ó. Crescimento linear, taxa, tempo, existe uma linearidade. Já no regime composto, não, ele vai fazer isso, ó. Ele vai fazer assim. Observe que não é linear, tá? Não é linear os valores. Por quê? Porque aqui é exponencial e aqui é linear. Só para você entender graficamente como que fica a representação. Bom, então dessa forma, nós não podemos tratar como a mesma coisa, proporcionalidade e equivalência, tá? Em consequência, o primeiro passo para se trabalhar em regime de juros compostos é compatibilizar taxa de juros e períodos de capitalização. Olha só, compatibilizar, elas têm que se tornarem compatíveis. Prazo de capitalização e prazo da taxa. Nós temos que fazer essa compatibilização. E professor, como que faz isso? Vamos lá ver. Então nós temos aqui o seguinte, os rendimentos financeiros eles são responsáveis, né, pela correção de capitais investidos perante uma determinada taxa de juros, né? É isso que faz-se necessário. Nós vamos estudar 3 tipos de taxas, tá? No regime de capitalização simples e composta nós vamos estudar 3 tipos de taxas. Nós vamos estudar a taxa nominal, a taxa efetiva e a taxa equivalente. Professor, mas existem outros tipos de taxa, real, aparente, inflacionária, tal. Isso a gente vai ver numa outra oportunidade, onde a gente vai estudar perca, ganho, investimento, tá? Aí a gente vai entrar nesse detalhe. Por enquanto, no regime de capitalização composta, é importante nós entendermos essas 3. Ela é a base da nossa compreensão, tá? A taxa de inflação, taxa real, nós vamos ver em perca e custo aí de determinadas aplicações. Isso é uma outra situação. Nesse momento, o que importa é o conhecimento dessas 3 taxas aqui, ok? No mercado financeiro, muitos negócios não são fechados em virtude da confusão gerada pelo desconhecimento do significado de cada um dos tipos de taxa. Ok? Às vezes a pessoa não tem essa compreensão e aí acaba não entendendo aquela negociação que está sendo feita. Ok? Vamos começar falando sobre taxa efetiva. O que seria a taxa efetiva? Olha só, o próprio nome já diz, efetiva. É aquela que realmente acontece, que está inserida verdadeiramente no cálculo. A taxa efetiva é aquela que o período de formação e incorporação dos juros ao capital com aquele a que a taxa está referida, tá? Então, taxa efetiva é aquele em que o prazo de capitalização e o prazo da taxa são os
mesmos. Isso que é taxa efetiva. Se eu tenho uma taxa e o prazo dela está em mês e o período de capitalização também é mês, então essa taxa é taxa efetiva, ok? Então, taxa efetiva, prazo da taxa e prazo da capitalização são iguais. Olha aqui, exemplo, uma taxa de 5% ao mês, isso aqui é o prazo da taxa. O prazo da taxa ele é mensal. E a capitalização? Mensal também. Viram aí? Então, isso é um exemplo de uma taxa efetiva. Eu posso dizer que 5% ao mês é a taxa efetiva da operação. Um outro exemplo, uma taxa de 75% ao ano com capitalização anual. Olha só, prazo da taxa, ano. Prazo da capitalização, ano também. Então, quando prazo da taxa e prazo da capitalização são os mesmos, nós dizemos que essa taxa é uma taxa efetiva. Entendem isso? Tranquilo, galera? Um outro exemplo. Uma taxa de 11% ao trimestre. Beleza, prazo da taxa, trimestral. E a capitalização? Trimestral também. Então, prazo da taxa, prazo da capitalização iguais, taxa efetiva. Beleza? Isso que quer dizer taxa efetiva. E taxa nominal? Quando que a taxa ela é dita nominal? Bom, como eu já tinha salientado, nominal é aquela taxa que é anunciada. Mas não só anunciada, porque ela pode ser anunciada e ser efetiva também, desde que o prazo de capitalização seja igual. Mas, enfim, ela vai ser nominal quando ela for anunciada e o prazo dessa taxa for diferente do prazo da capitalização. Então é o contrário do que a gente acabou de falar aqui, ó. Taxa nominal é aquela em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquela que a taxa está referida. Então agora não há mais essa coincidência. Exemplos de taxa nominal. Uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Que foi aquele exemplo da nossa viagem na maionese lá. 24% ao ano com capitalização mensal. Observe que a taxa foi dada ao ano e o prazo de capitalização ao mês. Então, sempre que isso acontecer, se eles forem diferentes, a taxa é dita nominal. Então, aqui um exemplo. Um outro exemplo. 5% ao trimestre, até aí tudo bem, com capitalização semestral. Observe que o prazo da capitalização é diferente do prazo da taxa. Então, taxa nominal. Um outro exemplo. 15% ao semestre com capitalização bimestral. Prazo da taxa semestral. Prazo da capitalização bimestral. Repetindo, sempre que forem diferentes, a taxa vai ser considerada taxa nominal. Ok? Olha só, uma observação para nós fazermos nessa situação. Portanto, em regime de juros compostos, porque para simples é admissível, é necessário que se conheça a taxa de juros efetiva, que é a utilizada nas fórmulas. Então, quando eu vou trabalhar nos cálculos, eu uso a taxa efetiva. É ela que vai garantir aquele valor correto, beleza? Então, nós temos que sempre conhecer essa taxa de juros efetivas no caso de juros compostos. E isso exige a explicitação do período de capitalização. O que quer dizer isso? Exige que o prazo de capitalização seja mencionado, tem que ser claro. Se eu tenho que uma taxa de 10% ao mês, eu não posso dizer que essa taxa é efetiva ou nominal sem conhecer o período de capitalização. Se a capitalização é mensal, então a taxa é efetiva. Agora, se a capitalização for anual, ou semestral, ou qualquer outra que não seja mês, ela já vai ser nominal, porque é diferente. Entendem isso? Beleza. Bom, continuando. Então, a dica nossa é a seguinte. O montante gerado numa operação financeira
em regime de juros compostos, é sempre calculado a partir da taxa de juros efetiva. Então, o montante nós usamos a taxa de juros efetiva. Se a taxa de juros dada for nominal, calcule a taxa efetiva por proporcionalidade, tá? Tomando como fator de proporcionalidade o número de períodos de capitalização contido no tempo a que se refere a juros, ok? Então, quando isso acontecer, se for nominal, nós vamos calcular aí a taxa proporcional para poder substituir lá no cálculo do montante. Mas, a princípio, nós usamos sempre a taxa de juros efetiva. Bom, na prática vai ficar melhor para nós compreendermos isso. Olha só. Essa proporcionalidade implica em nós encontrarmos uma taxa equivalente. Quando a gente fala em proporção, nós queremos buscar, na verdade, uma taxa equivalente. É uma taxa que vai me dar o mesmo resultado. Taxa diferente, mas que vai me dar o mesmo resultado. Ok? Então, olha só. Duas taxas, I1 e I2, são equivalentes se aplicadas ao mesmo capital P durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem o mesmo montante final. Bom, isso aqui é o conceito, nós já conhecíamos esse conceito de taxa equivalente. Mas uma coisa é taxa equivalente no regime de capitalização simples. Outra coisa é taxa equivalente no regime de capitalização composta. Então, como que vai ficar esta relação de transformação? Não vai seguir aquele mesmo padrão que nós adotamos lá na simples. Ela vai ter um padrão diferenciado, tá? Bom, só relembrando, né, nós vamos usar muito essas unidades de representação, né, essas nomenclaturas que indicam o período, o prazo da taxa, né, ID, IM, B, IT, IQ, IS e A, que fazem referência ao prazo da taxa. Beleza, esse aqui já é do conhecimento dos senhores. Bom, como que vai ser feito? No regime de juros compostos, taxas de juros proporcionais não são equivalentes, ou seja, 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Professor, mas lá no juros simples era. Lá no juros simples era. 12% ao ano equivalente a 1% ao mês. A gente só fazia aquela transformação. De mês para ano multiplica por 12. De ano para mês divide por 12. 12 dividido por 12 é 1. Então, no regime de juros simples isso é verdadeiro, mas no composto não. Para encontrarmos esta equivalência, fazemos uso das seguintes formulações. Então, agora nós vamos ver uma série de formulazinhas que nos ajudam a fazer essa conversão. Aí você deve estar pensando, professor, um monte de fórmula para mim memorizar? Não, na verdade você precisa só entender a essência dessa relação. Porque você vai criar, você vai saber construir cada uma dessas formulazinhas sem a necessidade de ficar memorizando elas, desde que você entenda a essência. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma taxa anual e o período de capitalização é diário e eu tenho que fazer essa conversão. A minha taxa efetiva vai ter que ser dada ao dia. Por quê? Porque a capitalização ela é diária, só que eu tenho uma taxa anual. Aí eu tenho que pensar assim, qual é a relação que existe de ano e dias? Ok? Um ano tem quantos dias? Aí você vai me dizer, professor, um ano tem 365 dias se não for bissexto. Se for bissexto tem 366. Beleza, não está errado. Mas, para efeito de estudo, todas as vezes que a gente faz essa relação de ano, tá, nós temos que considerar que um ano tem 360 dias. Por que 360? Porque 360 é chamado de ano comercial, ok? E é este valor que nós utilizamos para efeito de cálculo. Então agora, a partir de agora, um ano para nós não vai ter mais 365 dias, e sim 360. Salvo se o exercício especificar, considere 365. Aí é diferente. Se o exercício não fizer nenhuma referência, considere 360. Beleza? É o ano comercial. Bom, a mesma coisa acontece
a relação entre mês e dia, tá? O mês é o mês comercial e um mês comercial equivale a 30 dias. Porque você poderia pensar, professor, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, fevereiro tem 28. Não. Independente, nós vamos considerar sempre como tendo 30 dias. É mês comercial, salvo se o exercício especificar o mês. Se ele falar julho, agosto, setembro, aí você vai considerar julho e agosto 31, setembro 30, para poder fazer a conversão em dias, ok? Mas se ele não der o período, tá? Só falar 2 meses, 3 meses, 1 mês, 4 meses, considera sempre 30 dias para efeito de conversão. Beleza, né? Bom, então vamos lá. Olha aqui a relação. 1 mais IA, lembram o que é IA? Taxa anual. É igual a 1 mais ID, taxa diária, elevada a 360. Por que 360, professor? Porque 360 é o número que relaciona ano com dia. Um ano tem 360 dias. E aí, com base nessa compreensão, nós vamos construir todas as outras transformações. Se eu quero transformar de ano para dia, eu vou usar sempre essa relação. 1 mais a taxa anual tem que ser igual a 1 mais a taxa diária elevado a 360. Lembrando, 360 é porque um ano tem 360 dias. Isso aqui tem que ser igual. Ok? Professor, e se eu quisesse passar de ano para mês? Transformando a taxa de ano para mês. Agora vamos raciocinar. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então vai ficar 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Por que 12? Porque o ano tem 12 meses. Ah, professor, estou pegando o esquema, como é que é? Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, que é o valor que relaciona essas duas taxas. Se eu tivesse taxa anual para bimestral, de ano para bimestre, aí você tem que pensar. Um bimestre é um período de 2 meses. Um ano tem 6 bimestres. Então, para passar de anual para bimestral, eu tenho 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa bimestral elevado a 6, porque 6 é a quantidade de bimestres que tem em um ano. Estão captando? Depois, de ano para trimestre, mesma relação de raciocínio. Um ano tem quantos trimestres? 4 trimestres. 3 vezes 4, 12. Então, 1 mais IA é igual a 1 mais IT, que é a taxa trimestral, elevado à quarta potência. Professor, e se fosse passar para quadrimestre? Então, vamos lá. Transformando agora de ano para quadrimestre. Um ano tem quantos quadrimestres? Quadrimestres são 4 meses. Então, um ano tem 3 quadrimestres. 4 vezes 3, 12. Então, a relação fica 1 mais IA, que é a taxa anual, igual a 1 mais IQ, que é a taxa quadrimestral, elevado à terceira potência. E assim a gente vai seguindo essa mesma linha de raciocínio. Por fim, nós temos o seguinte. Passando agora para semestral, para semestre, de ano para semestre. A relação para encontrarmos a equivalência vai ser 1 mais IA, que é a taxa anual, igual a 1 mais IS, que é a taxa semestral, elevado ao quadrado. Por que elevado a 2? Porque 2 é um número que indica a relação entre semestre e ano. Existem 2 semestres em um ano. Beleza? Bom, sintetizando tudo isso, nós podemos fazer a seguinte relação. Ó. Para fazermos a transformação de uma taxa nominal para efetiva, tá? E essa transformação é a equivalência, né? Nós usamos essas relações. Então, está aqui, ó, todas elas. 1 mais IA é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a todos eles aqui. Beleza? Você vai usar qualquer uma delas, dependendo para qual for o prazo que você quer transformar a taxa nominal indicada. Bom, mas aí você deve estar perguntando o seguinte, professor, mas aí o senhor deu uma relaçãozinha só para transformar
de ano para as outras. E se eu tivesse uma taxa, digamos, mensal e a capitalização fosse semestral? Eu tenho que mudar. Então agora eu tenho que estabelecer uma relação entre semestre e ano. É sempre assim, você estabelece a relação entre o período maior com o período menor. Então eu poderia pensar assim, entre semestre, de semestre para mês, essa relação, eu teria assim, 1 mais IS, que é a taxa semestral, vai ser igual a 1 mais IM elevado a 6. Por quê? Porque um semestre tem 6 meses. Então eu posso estabelecer relação entre qualquer período, desde que eu obedeça esse padrão aqui de raciocínio. Eu tenho uma taxa semestral e quero passar para uma taxa trimestral. Então eu tenho que 1 mais a taxa semestral tem que ser igual a 1 mais a taxa trimestral elevado ao quadrado. Por quê? Porque um semestre tem 2 trimestres. Observe que o expoente é sempre o valor que indica a relação entre esses dois prazos. A quantidade de trimestre que existe em um semestre é 2, por isso é elevado a 2. A quantidade de meses que existe num semestre é 6, por isso é elevado a sexta. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos usar essa linha para qualquer transformação. Eu dei exemplo de ano, mas pode usar qualquer uma outra aí. Tranquilo? Então, olha só. Esta expressão permite transformar taxas de juros efetivas de uma temporalidade para outra. Tá? Eu posso passar tanto de ano para dia, como de dia para ano, de ano para mês, de mês para ano, de ano para bimestre, bimestre para ano e assim por diante. Ok? Não é só de ano para as demais, não. Pode ser o contrário também. Beleza, né? Bom, vamos agora fazer alguns cálculos para aplicar esses conceitos aí. Calcular a taxa efetiva mensal equivalente à taxa anual de 6% ao ano. Bom, para facilitar um pouco as contas aqui, eu já peguei alguns dados. E esses dados, com certeza, a banca também vai te oferecer. Porque imagina só você encontrar a raiz 12 de 1,06, galera. Não que você não vá conseguir, mas iria te dar muito trabalho para encontrar esse valor. Um número que multiplicado 12 vezes para dar 1,06 ia ser muito trabalhoso, né? Então veja bem, então esses dados já estão aqui, tá? Para facilitar nosso cálculo. Então, qual é a relação que existe entre mês e ano? Porque ele quer a taxa efetiva mensal e ele deu a taxa anual, né? Então eu sei que a relação é 1 mais IA é igual a 1 mais IM elevado a 12. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Então, eu vou ter aqui, essa taxa está em porcentagem, eu tenho que representá-la na forma unitária, né, igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Aí 1 mais 0,06 é 1,06. Isso igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Aí, para nós entendermos a importância desse dado aqui, ele é aplicado nessa situação. Eu tenho aqui uma igualdade onde de um lado eu tenho uma potência. E aí como que eu faço algebricamente para eliminar uma potência? O contrário da potenciação é a radiciação. Então, para eliminar uma potência, eu tenho que criar uma raiz. E eu posso fazer esse processo algébrico desde que eu faça dos dois lados ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou extrair raiz do lado de cá e vou extrair raiz do lado de cá. Tudo me é permitido na resolução de uma equação matemática, desde que tudo que eu fizer de um lado da igualdade eu repita também do outro. Se eu somo de um lado, eu posso somar esse mesmo valor do outro.
não altera o resultado. Se eu subtraio de um lado, eu posso subtrair o mesmo valor do outro, que não altera o resultado. Isso vale para multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, enfim, qualquer operação matemática, desde que seja feito de ambos os lados. Aí, galera, olha só. Como aqui tem raiz 12 e está elevado a 12, então elimina, a potência elimina a raiz. E do lado de cá eu tenho que extrair essa raiz. Por isso essa informação, que raiz 12 de 1,06 é igual a 1,00486. Então, como eu já sei o valor dessa raiz, 00486 igual a quem? A quem ficou aqui dentro. 1 mais a taxa mensal que eu quero descobrir. Bom, como o objetivo é encontrar a taxa mensal, eu vou isolar a taxa mensal e passo um para o outro lado, e trocando de lado ele vai trocar o sinal também. Então vai ficar 1,00486 menos 1. E fazendo essa diferença, nós vamos encontrar 0,0486. Bom, mas essa taxa é a taxa unitária, tá? Para representá-la na forma percentual, eu tenho que multiplicar isso daqui por 100. E fazendo esse produto por 100, nós vamos encontrar 0,486% ao mês. Pronto. Qual é a taxa efetiva mensal equivalente à taxa anual de 6% ao ano? 0,486% ao mês. E é essa taxa que a gente vai usar para efeito de cálculo. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo aí. Olha só. Calcular a taxa efetiva trimestral equivalente à taxa anual de 24% ao ano. Aí, mais uma vez, eu já coloquei os dados necessários aqui. Raiz quarta de 1,24 igual a 1,0552. Por que eu coloquei isso, galera? Para você não se assustar. Você não tem a necessidade de ficar fazendo esse tipo de cálculo. Obviamente que uma questão desse tipo, o exercício vai te dar essa informação, você pode ficar tranquilo. Ok? Então, eu tenho aqui... eu quero saber a taxa trimestral e ele me deu uma taxa anual. Qual é a relação que eu tenho? 1 mais IA, que é a taxa anual, é igual a 1 mais IT elevado à quarta. Por quê? Porque tem 4 trimestres em um ano. Substituindo os valores, eu vou ter 1 mais taxa anual, 24% ao ano. Portanto, taxa 0,24. Beleza? Não esqueço que essa taxa tem que ser convertida para taxa unitária. Igual a 1 mais IT, que é o que eu quero descobrir, elevado à quarta. Soma 1 mais 0,24, 1,24. 1 mais IT elevado à quarta. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho,
verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.